Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso módulo de recursos no processo penal, hoje em especial sobre recurso extraordinário e recurso especial. Os recursos que nós fazemos para o STJ e para o STF. Eu espero que você que está chegando agora tenha assistido os módulos anteriores. Nós tivemos o primeiro módulo, a teoria dos recursos, muito interessante, vale a pena você assistir, porque lá você vai ver regras que se aplicam a todos os recursos. Depois nós tivemos o recurso em sentido estrito, com todas as suas particularidades. Estudamos no terceiro módulo o recurso de apelação. Depois, no quarto módulo, o agravo em execução penal. E hoje, nesse quinto módulo, você vai ver comigo o recurso especial e recurso extraordinário. De início, faço com você uma observação extremamente importante. É muito comum a gente ouvir por aí falar que esses recursos tramitam nos tribunais superiores. Cuidado, tem uma tecnia jurídica nessa pronúncia. Nós não podemos falar tribunais superiores porque pela Constituição Federal o STF não é considerado um tribunal superior. Tribunal superior é o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, é o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, é o Superior Tribunal Militar, o STM, é o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST. O STF é chamado de Suprema Corte. Não é correto dizer Tribunal Superior. Então, quando você se referir a esses recursos, refira-se recurso ao Tribunal Superior, que é o recurso especial, que vai para o STJ, e recurso para a Suprema Corte, que é o recurso extraordinário. Beleza? Superado aí essa questão de nomenclatura, que você que está fazendo um curso em recursos, obviamente precisa saber disso, tá? Nós vamos falar aqui de alguns pontos que são comuns, tanto ao recurso especial como ao recurso extraordinário. Depois que eu explicar essa parte geral, nós vamos falar só do recurso especial no STJ, depois só do recurso extraordinário no STF. Beleza? Antes de tratar esses tópicos aqui, preste atenção nesses detalhes que são importantes. Nós vamos imaginar que o juiz tenha proferido uma sentença condenatória contra seu cliente na primeira instância. O juiz da segunda vara criminal da cidade X condenou seu cliente a uma pena de 8 anos e 8 meses de reclusão por tráfico de drogas, hipoteticamente. Você não concorda com essa condenação e interpõe um recurso de apelação. O recurso de apelação será julgado pelo tribunal, seja Tribunal de Justiça do seu estado, seja Tribunal Regional Federal da sua região, a depender se o crime é de competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Tudo bem, o Tribunal de Justiça, e você, se não assistiu ainda o módulo do recurso de apelação, sugiro que o faça antes, porque lá eu explico para você como que o recurso tramita no tribunal, né? Então nós temos lá, por exemplo, e eu disse no módulo passado, 5 desembargadores. Um deles será o relator, o outro será o revisor e o outro será o vogal. Esses 3 desembargadores vão julgar seu recurso de apelação. Tudo bem. Imagine você que esses 3 desembargadores negaram provimento ao seu recurso. Os 3, decisão unânime, manteve a condenação e manteve a pena de 8 anos e 8 meses. Beleza. Você vai então agora interpor um recurso especial e um recurso extraordinário, se for cabível. Como que você vai saber se é cabível ou não? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar do cabimento do recurso especial, do cabimento do recurso extraordinário. E olha que coisa interessante. Muitos profissionais encerram o seu trabalho aqui, no julgamento do recurso de apelação. Porque realmente o recurso especial e extraordinário são recursos mais complexos. Né? São recursos que requerem um treinamento, uma prática, uma noção, um estudo mais aprofundado. É exatamente o que você está fazendo agora. Fazendo um curso especial de recursos. Você se inscreveu para fazer um curso específico de recursos no processo penal.
Então o que se espera é que ao final você pelo menos saia daqui gabaritado, habilitado para interpor qualquer um desses recursos. Essa é a minha missão com você. Então, essa história de a atuação do advogado encerrar aqui no tribunal no recurso de apelação, nós precisamos mudar isso. Você que quer se tornar uma referência na advocacia criminal, tem que saber que você pode ainda entrar com recurso especial, extraordinário e todos os outros que tem. Né? Eu costumo dizer que quando o recurso de apelação é julgado, daí para frente, nós temos aproximadamente de 6 a 8 recursos que ainda são cabíveis. Recurso especial, recurso extraordinário. Se eles não são admitidos, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Se esse agravo é inadmitido, agravo regimental no agravo do recurso especial, agravo regimental no agravo do recurso extraordinário, embargos de divergência no Tribunal Superior e na Suprema Corte, embargos de declaração, ou seja, ainda tem uma imensa possibilidade de você questionar as matérias no processo que você está atuando. E você precisa se habilitar para isso, tá joia? Mas antes de aprofundar no especial e no extraordinário, prestem atenção nesse detalhe aqui. Nós temos o relator, o revisor e o vogal. Seu cliente, crime de tráfico, pena 8 anos e 8 meses. Então vamos lá. Tráfico, pena 8 anos e 8 meses. Imagine que o relator e o revisor manteve a condenação. Então, 2 votos. O vogal voltou pela absolvição. Então, absolvição, 1 voto. Nesse caso, antes de você entrar com recurso especial extraordinário, você vai entrar com um recurso chamado embargos de divergência. Ô professor, mas nos módulos desse treinamento não tem nenhum módulo falando de embargos de divergência. Não há necessidade. Não há necessidade de eu gravar um módulo só para isso. Eu vou explicar os embargos aqui, antes de explicar o especial e extraordinário. E sabe por quê? Porque você não pode entrar com especial e extraordinário enquanto houver possibilidade de recurso aqui no TJ. Se a decisão foi divergente, você pode entrar com embargos de divergência. Vamos mostrar para você onde é que isso está na lei. Você vai perceber, a própria lei já se encarregou de prever esse recurso para você. Tá? Olha só, artigo 609, parágrafo 1º. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, não foi unânime. Teve 2 votos a favor da condenação e 1 a favor da absolvição. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, portanto, não cabem embargos de divergência para o promotor, só cabe para a defesa. Desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringente e de nulidade. Eu coloquei embargos de divergência, nós vamos falar de embargos de divergência depois. Embargos infringentes, daqui a pouco eu altero ali, e de nulidade que poderão ser opostos dentro de 10 dias. Olha o prazo, 10 dias, a contar da publicação do acórdão. Olha só, gente, que coisa interessante. Embargos infringentes. E depois eu vou falar para vocês que a doutrina vai nomear esses embargos de embargos de divergência, porque houve uma divergência na votação. Eles podem ser infringentes, quando trata do mérito, e embargos de nulidade, quando tratam da forma, tá? Da questão formal. Não é o foco do nosso debate aqui agora, não tem problema quanto a isso. Certo é que no prazo de 10 dias, eu vou opor embargos infringentes.
Para que servem esses embargos? Qual é a razão deles existirem? Olha só, a pretensão que eu tenho de absolver o meu cliente não é tão absurda assim. Tanto é que um desembargador concordou. Um desembargador concordou que o meu cliente deve ser absolvido. Portanto, minha pretensão não é tão absurda. O legislador, então, previu que, quando houver divergência, você vai opor embargos infringentes. E o que esses embargos infringentes vão fazer? Vão trazer para o julgamento esse desembargador e esse desembargador. Eles, inicialmente, no recurso de apelação, não estavam atuando. Agora estão. Significa que, se esses aqui votarem junto com o vogal, o meu cliente será absolvido por 3-2. Mas, se esses dois aqui, qualquer um deles, apoiar os outros dois, eu já perdi. Mas, o que é importante saber disso? Você só pode ir com especial e extraordinário depois que isso aqui aconteceu. Imagine que você perdeu o julgamento por 2-1. Você entra com especial e extraordinário, eles não serão conhecidos. Porque havia recursos na instância originária que deveriam ser apreciados ainda. E você não interpôs esses recursos. Cuidado com isso. Você só pode entrar com recurso especial e extraordinário depois que esgotou no tribunal todas as possibilidades. Aí sim, você pode pleitear no recurso especial e no extraordinário a modificação dessa decisão. Ficou claro? Conseguiu entender? Cuidado. Os embargos infringentes estão lá no artigo 609, parágrafo 1º do CPP. Não há nada de mistério, não haveria necessidade de eu ter um módulo só sobre os embargos infringentes, ou de divergência, ou embargo de nulidade. Beleza? Houve divergência na votação do recurso, você pode opor embargos infringentes, para que esses outros dois que não participavam antes do julgamento venham participar e de repente pode mudar o placar da votação. Beleza? Superado isso aqui então, que eu vou até apagar para a gente evitar essa poluição visual aqui, nós podemos agora falar do recurso especial e do recurso extraordinário. Lembrando que nós já tivemos o julgamento ali de um recurso de apelação, ou de um recurso em sentido estrito, ou de um agravo em execução. Eu não concordei com a decisão do tribunal e quero agora levar essa discussão para o recurso especial e o recurso extraordinário. Primeiro ponto. O Código de Processo Penal prevê o recurso especial e extraordinário, mas não regulamenta. Infelizmente, não deveria ser assim. Nós deveríamos ter no processo penal uma regulamentação específica para os recursos extraordinário e especial. E não temos. Talvez no novo Código de Processo Penal que tramita no Congresso Nacional, a gente tenha. Quando? Não temos nem ideia de quando isso vai acontecer. O que eu quero nesse momento é que vocês prestem atenção no seguinte detalhe. O CPP, o Código de Processo Penal, prevê o recurso especial e o extraordinário, mas não regulamenta. Durante muito tempo, essa regulamentação foi feita pela Lei 8.038 de 90, que era uma lei que tratava dos procedimentos de competência originária. O recurso especial e extraordinário estavam previstos no artigo 26 e 29 do CPP. Observe, artigo 26 a 29 do CPP, não, perdão, artigo 26 a 29 da Lei 8.038 de 90. Porém, o CPC de 2015 revogou esses artigos expressamente e agora o recurso especial e extraordinário são regulamentados no artigo 1029 a 1031 e seguintes do CPC. Ou seja, o recurso especial e o extraordinário estão previstos e regulamentados pelo CPC
artigo 1029, 1031 e seguintes desse mesmo Código. Em resumo, em relação a recurso especial e extraordinário, nós, da área criminal, não utilizamos o CPP. Nós vamos utilizar subsidiariamente o CPC, porque o CPP não regulamenta esses recursos. Bacana? A partir daí, nós já podemos enfrentar algumas questões. O recurso especial e extraordinário são recursos que a gente chama de recurso de fundamentação vinculada. Como assim, professor? No recurso de apelação, eu posso discutir o que eu quiser. Eu posso discutir que o meu cliente é inocente, eu posso discutir que a pena do meu cliente é injusta, eu posso discutir que a testemunha mentiu, eu posso discutir que a perícia está errada, eu posso discutir que o juiz foi imparcial, eu posso discutir qualquer matéria, de fato ou de direito. Se você tem dificuldade de entender qual a diferença da matéria de fato e da matéria de direito, eu convido você a assistir o primeiro módulo desse treinamento. Lá eu explico sobre isso, tá? Mas aqui, no especial e extraordinário, a fundamentação é vinculada, ou seja, eu sou obrigado a discutir apenas um tipo de matéria, apenas a matéria do direito. O legislador vinculou a minha discussão. O legislador não deixou que eu discutisse o que eu quisesse. Ele me obrigou. Você só vai poder discutir nesses recursos a matéria de direito. E por que isso, professor? Porque vejam bem, vocês lembram que no primeiro módulo eu falei do duplo grau de jurisdição? Duplo é 2. Então vamos fazer um desenhozinho rápido para que isso fique claro. STF, STJ, TJ ou TRF e juiz. Em um resumo bem abreviado, eu tenho aqui a hierarquia do judiciário. O juiz proferiu uma sentença, exerceu a jurisdição, iuris dicere, disse o direito, naquele caso concreto, se é do meu cliente ou se é do promotor. Quem está com a razão, promotor ou meu cliente? Beleza, está aqui na sentença do juiz. Eu não concordo, entro com recurso de apelação. Para quê? Para que o direito seja dito novamente. Eu expliquei isso no primeiro módulo. Eu quero que o direito que foi dito aqui seja dito novamente aqui. Agora, por um órgão colegiado, uma decisão colegiada, de pessoas, teoricamente, mais experientes do que o juiz. Afinal de contas, para se chegar a desembargador, a pessoa tem uma história muito mais longa do que muitos juízes de primeira instância. O que significa dizer, primeiro grau de jurisdição, segundo grau de jurisdição. Olha só, iuris dicere, dizer o direito. Disse o direito aqui na sentença, disse o direito aqui no recurso de apelação, em sentido estrito, agravo em execução. Portanto, daqui para cima, nós não temos instâncias originárias recursais. O STJ e o STF não são instâncias recursais. Porque o Brasil não tem triplo grau de jurisdição, quádruplo grau de jurisdição. Nós temos 2 graus de jurisdição, ponto. Acaba aqui a discussão. Mas essas instâncias são instâncias revisoras. Essa aqui, preservando a inviolabilidade da Constituição Federal, essa aqui, a inviolabilidade de lei federal, tratados, ou então uniformização de jurisprudência. Né? Imagine que aqui, abaixo dessa linha, eu tenha o TJ do Rio, o TJ de Minas, o TJ de São Paulo, eles estão decidindo diferente uma mesma matéria. Cabe ao STJ uniformizar isso. Nós vamos ver daqui a pouco. Então percebam
que por que eu só posso discutir o direito aqui em cima? Porque isso aqui não é instância revisora. Eles não discutem fatos. Os fatos já foram discutidos aqui. Aqui eu só discuto o direito. Eu vou discutir no STJ se uma lei federal foi violada. Exemplo, o artigo 400 do Código de Processo Penal, que estabelece lá audiência de instrução do rito ordinário, está escrito que a audiência de instrução que realizar-se-á no prazo de 60 dias será inquirida a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa nessa ordem. Testemunhas de acusação e de defesa nessa ordem. E se o juiz inverter essa ordem injustificadamente, eu tenho um artigo violado de lei federal. O CPP é uma lei federal. Portanto, eu vou entrar com recurso no STJ. O STJ não vai discutir se o meu cliente é culpado ou inocente, se a testemunha mentiu, se a perícia... O STJ não vai discutir fatos. O STJ discute direito. Uma lei foi violada. É isso que importa. Beleza? Por isso, eu sugiro que vocês anotem aí para estudar depois. Súmula 7 do STJ, súmula 279 do STF. Eu, durante a chamada que fiz para que vocês viessem assistir esse treinamento, eu falei muitas vezes, falei isso várias vezes. Se você me acompanha, já assistiu palestras minhas, já assistiu aulas minhas, você vai lembrar que eu falei isso. A grande maioria dos recursos especial e extraordinário interposta é recusada, não é conhecida. Os recursos não são recebidos, não são conhecidos. Por quê? Porque violam questões básicas de admissibilidade. A grande maioria, o tribunal rejeita o recurso, não conhece do recurso, alegando violação da súmula 7. O que a súmula 7 do STJ fala? Não cabe recurso especial e extraordinário quando tiver que fazer uma rediscussão da prova. Se tiver que rediscutir a prova no processo penal, não cabe recurso especial e extraordinário. Por quê? Porque essas instâncias não são revisoras. Elas não estão aqui para revisar a decisão do TJ. O juiz deu a decisão, você não concordou. Você recorreu. O tribunal deu uma decisão que você não concordou. Acabou. O STJ e o STF não estão ali para revisar a decisão do STJ no que se refere a fatos. Se eu tiver que reanalisar provas, não cabe o recurso. Não cabe o especial, aqui está falando, e aqui fala que não cabe o extraordinário. Se tiver que reexaminar provas. Mas cuidado. Quem melhor nos explica isso, e eu sugiro você que faça uma leitura atenta da obra de Aury Lopes sobre esse ponto em específico, porque Aury Lopes fala o seguinte: cuidado, porque quando essa súmula fala que é proibido fazer um reexame de provas aqui nessas instâncias, não significa dizer que eu não vou apreciar as provas do processo. Cuidado. Não é isso. Quando lá se diz que você não pode reexaminar a prova, está dizendo que você não vai poder reavaliar a valoração da prova. O STJ e o STF não vão revalorar uma prova, analisar a prova e dar a ela um valor diferente do que o tribunal deu. Não. O STJ e o STF não pode fazer isso. Está previsto nessas duas súmulas. O STJ e o STF não vai analisar qual o valor que o juiz deu à prova. Não é isso. O STJ e o STF vão apenas analisar se houve uma ilegalidade da prova. Isso eles podem. Porque vejam bem, o artigo 158 e 159 do CPP estabelecem a forma de fazer perícias no processo penal brasileiro. Uma das regras que consta lá é de que, se o perito que for fazer a perícia não for oficial, ou seja, não for um perito oficial do governo, um servidor público do Estado, né, um perito do IML, por exemplo, se ele não é um perito oficial, ele deve
preencher um termo de comprometimento, onde ele faz um juramento de prestar o serviço ali, e a perícia tem que ser assinada por no mínimo 2 peritos. Isso está na lei. O STJ e o STF não vai discutir se o juiz valorou errado a perícia ou não. Isso já acabou aqui no TJ. O que o STJ e o STF pode é discutir que a lei foi violada. O artigo 158 e 159 foram violados, houve uma violação de lei e essa prova ficou ilegal. Aí sim, o STJ e o STF podem. Cuidado na forma de interpretar estas duas súmulas, tá joia? E por fim, esses 2 recursos vai impugnar decisões em única ou última instância. Isso é interessante, porque embora pareça ser igual, não é. É diferente. Em única instância, nós estamos falando de processo de competência originária. O julgamento de um juiz no STJ, no TJ. O juiz é julgado no TJ. O deputado estadual é julgado no TJ. O prefeito é julgado no TJ. Uma vez proferida a decisão do TJ, eles vão entrar com recurso especial para o STJ, se tiver uma lei federal violada. Olha só, decisão em única instância. Foi a única, o TJ. Em última instância, são nos outros casos. Sentença proferida aqui, recorri para cá e agora para cá. Ou seja, a última instância seria aqui, então agora nós vamos recorrer para o STJ e STF. Beleza? Como sempre faço, vou apagar essa parte do quadro, vamos anotar os outros tópicos para que a gente possa voltar agora analisando o cabimento do recurso especial, cabimento do recurso extraordinário. Beleza? Volto já. Bom, retornando, nós estávamos falando da parte geral do recurso especial e extraordinário. Agora eu vou tratar de cada um deles, isoladamente. Primeiro, o cabimento do recurso especial. Quando que vai caber recurso especial? Eu já falei, você já entendeu, que você vai interpor recurso especial quando você estiver discutindo uma violação de lei federal. Vamos entender isso. Primeiro, artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal. Lá está escrito que cabe recurso especial contra decisão de tribunal regional, federal ou tribunal estadual, quando, aí vem as linhas aqui com as situações. Só que preste atenção, decisão de tribunal estadual ou regional federal. É por isso que não cabe recurso especial contra turma recursal dos juizados especiais. Olha só, não cabe recurso especial contra decisão de turma recursal nos juizados especiais. Se você que me assiste é advogado, você já sabe do que eu estou te falando. Se você é acadêmico de direito, raciocinem comigo. Nós temos os juizados especiais. A lei dos juizados especiais, a 9.099, regulamenta que as decisões proferidas pelos juízes do juizado especial são recorríveis para a turma recursal. O que é a turma recursal? São outros juízes. Não vai para o tribunal, fica aqui mesmo. Em Montes Claros, que é a cidade onde eu moro, é a cidade onde eu advogo, onde eu tenho meu escritório, em Montes Claros nós temos 2 juízes dos juizados especiais. Qualquer decisão que eles proferem, se eu quiser recorrer delas, eu recorro para a turma recursal aqui de Montes Claros, que é uma turma formada por outros juízes que não necessariamente são melhores ou piores, mais velhos, mais experientes ou menos experientes, não importa, são outros juízes. Então, as turmas recursais, quando proferem uma decisão, eu não posso recorrer delas para o STJ. Não cabe. Por quê? Porque o artigo 105, inciso 3º, fala que o recurso especial é contra a decisão proferida nos tribunais estaduais e nos tribunais regionais federais, tá? Observem, dê uma lida lá, súmula 203 do STJ. Você vai ver
que nós vamos explicar que cabe recurso extraordinário contra decisões da turma recursal. Mas recurso especial não, só extraordinário. Negar vigência a tratado ou lei. Observe, nós temos no artigo 105 o inciso 1º, o inciso 2º, que vai falar da competência do STJ para julgar originariamente não sei o que e tal. Aí tem, em grau recursal, inciso 3º, a linha A, B e C. A, negar vigência a tratado ou lei. Ou seja, tem uma lei, um artigo de lei, e o Tribunal de Justiça negou vigência a essa lei. Você entra com recurso especial. É aí que cabe. Observe que eu não vou discutir fato. Eu não quero saber se o réu é inocente, se ele é feio, se ele é bonito. Eu não quero saber nada disso. Eu quero saber o seguinte, tem uma lei e essa lei foi violada. Foi violado o artigo 59 do Código Penal, que fala da dosimetria de pena? Cabe. Foi violado o artigo 69, 70 e 71 do Código Penal, que fala dos concursos de crime. O juiz entende que é crime concurso material, eu entendo que é concurso formal. Então o artigo 70 está sendo violado? Cabe. Uma perícia foi feita errada? Cabe. Uma audiência foi conduzida da forma errada, artigo 400 do CPP? Cabe. Ou seja, eu estou discutindo a vigência de uma lei. Foi negado vigência a uma lei ou tratado. Né? Nós não vamos falar disso aqui agora, que é um caso mais difícil no processo penal. Lembrando, tudo isso que eu estou falando aqui se aplica aos processos penal e civil. Porque vocês lembram que eu falei que o recurso especial é regulamentado pelo CPC? Então, nesse caso de tratado aqui, é muito comum no processo civil. No processo penal é mais difícil. Processo penal, geralmente, a gente entra quando a gente entende que algum artigo de lei foi violado. Beleza. O inciso, a linha B, não tem relevância para nós, porque ela vai falar de atos de governo, que não se aplica ao processo penal. Muito difícil, eu nunca vi na minha vida essa linha B se aplicar ao processo penal. Agora, a linha C, dar à lei federal interpretação divergente de outro tribunal. Como assim? Vamos citar um exemplo claro. Artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Tráfico privilegiado. Tem tribunal que entendia que esse tráfico era privilegiado, mas o crime continuava sendo hediondo. Tinha tribunal que entendia que esse tráfico era privilegiado e por isso ele não era mais hediondo. Observem, eu tenho uma divergência entre o que um tribunal entende e o que outro tribunal entende. Quem é que vai uniformizar essa jurisprudência? O STJ através do recurso especial. Então eu vou provar para o STJ que o Tribunal de Justiça de Minas está dando uma decisão divergente do que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem decidido. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo está proferindo decisão divergente do que o Tribunal do Rio Grande do Sul tem decidido. E a lei é a mesma. É lei federal. Ela é a mesma para todas as unidades da federação. Se os tribunais estão dando interpretação divergente, eu vou entrar com recurso especial para o STJ uniformizar a jurisprudência. Cuidado, não vai caber recurso especial com base nessa linha quando a divergência for dentro do mesmo tribunal. Súmula 13 do STJ. Como assim, Warley? Imagine que o Tribunal de Justiça de Minas tem 8 câmaras criminais. Nessas 8 câmaras criminais, nós temos 5 desembargadores em cada uma delas. 40 desembargadores criminais. Ou seja, é possível que eles pensem diferente. Aí a primeira Câmara Criminal entende uma coisa, a segunda Câmara Criminal entende outra, a terceira Câmara Criminal entende outra. Não cabe recurso especial com base nessa linha. Nesse caso, você vai procurar o regimento interno do seu tribunal e observar que lá tem uma ação específica para uniformização de jurisprudência dentro do tribunal. Tem um incidente próprio para você ajuizar e uniformizar a jurisprudência dentro do mesmo tribunal. Não tem nada a ver isso com recurso especial. O recurso especial
Inciso terceiro, a linha C, é quando a divergência for de um tribunal para outro. Pode até ser que seja entre um estadual e um federal. Vamos imaginar que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tenha decidido num sentido, o Tribunal do Estado de São Paulo decidiu em outro. Cabe sim recurso especial. Mas cuidado, você vai analisar esse artigo 1029, parágrafo 1º do CPC, porque ele vai regulamentar como que você vai fazer prova dessa divergência. Não basta você dizer que o TJ de São Paulo entende que o crime, que o tráfico privilegiado não é hediondo. E o Tribunal de Justiça de Minas entende que é hediondo. E aí você está recorrendo por isso. Apenas citar não adianta. Você tem que fazer prova de qual julgado que foi isso, qual o número, data da publicação, data do julgamento, quais os desembargadores julgaram, juntar uma cópia integral desse julgamento publicada em órgão oficial, juntar no seu recurso e abrir um capítulo no seu recurso para discutir isso de forma analítica. Ou seja, com detalhes, fazendo uma análise pormenorizada, onde é que eles estão divergentes. Sabem por quê? Imagine que o caso concreto lá em São Paulo traz uma situação que no caso de Minas não tinha. Então você tem que provar para o STJ que é tudo igual, onde é que está a divergência, onde é que cada desembargador criou ali um ponto de diferença de um tribunal de um estado para o outro. Não é um recurso simples. É um recurso complexo que você tem que ter muito cuidado ao fazer e saber fazer essa discussão analítica, tá? Não basta você apenas citar, o Tribunal de São Paulo decide de um jeito, o de Minas decide de outro, STJ, resolve aí para nós. Não vai resolver. Você tem que levar a discussão para o STJ apreciar. Beleza? São essas as questões que eu queria falar de recurso especial. Vou falar agora de recurso extraordinário, vou apagar o quadro, anotar, e depois nós vamos voltar a falar das questões de ordem comum entre os dois recursos. Bom, vimos o recurso especial, agora vamos ver o extraordinário. Observem que ele tem já no início uma substancial diferença do recurso especial. Artigo 102, lá no especial 105, ambos inciso terceiro, tudo bem, né? Só que o caput do artigo 102, no inciso terceiro, no inciso terceiro, fala que cabe recurso extraordinário contra causas decididas em única ou última instância. Somente isso. Causas decididas em única ou última instância. Ou seja, não fala decididas no Tribunal Estadual ou no Tribunal Regional Federal, como é o caso do recurso especial. O recurso especial fala isso. Aqui não fala. Aqui fala causas decididas em única ou última instância e aí vem as alíneas. O que isso quer dizer? Que cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida nas turmas recursais do juizado especial. Não cabe recurso especial, nós já vimos por quê, mas cabe especial. Porque as turmas recursais representam a última instância do juizado especial. Então, se lá é a última instância, então cabe recurso extraordinário. Isso está na súmula 640 do STF. E aí vem a linha A. Então, veja bem, inciso terceiro, esse caso, a linha A, B. A linha C e a linha D não é interessante para nós. Não tem relevância nenhuma para a área criminal. Então, a linha A, contrariar dispositivos da Constituição Federal. É por isso que aqui você só discute matéria de direito. Contrariou a Constituição Federal, cabe recurso extraordinário. Dispositivos da Constituição. Mas cuidado, aqui vai exigir de você muita atenção na hora de elaborar seu recurso. Essa ofensa tem que ser direta. Ela não pode ser uma ofensa reflexa. Como assim, professor, ofensa reflexa e ofensa direta? Só vai caber recurso extraordinário quando a ofensa
for direta no artigo da Constituição Federal. Se for ofensa reflexa, não vai caber, eu vou explicar como. Vamos imaginar que o juiz ouviu as testemunhas de defesa antes das testemunhas de acusação. Beleza? Isso ficou claro. Artigo 400 do Código de Processo Penal, ou 411, no caso do júri, violou o artigo 400 e 411. Tudo bem. Nós temos aqui o artigo 400, é um dispositivo de lei federal. Se lei federal é violada, cabe recurso especial. Mas se eu imaginar que quando houve a testemunha de defesa antes da de acusação, na verdade o que está acontecendo? Está violando a ampla defesa. E a ampla defesa é dispositivo constitucional. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, lá fala da ampla defesa e contraditório. Então observem que a ofensa não foi direta ao artigo 5º, não. Ela foi direta ao artigo 400 e por via reflexa atingiu a Constituição. Então não cabe recurso extraordinário, cabe recurso especial para discutir por que o artigo 400 foi violado. Quer ver uma outra coisa? É inadmissível prova ilícita no processo penal. Beleza. Isso está previsto no artigo 157 da Constituição. Perdão, do CPP. Então, se tiver uma prova ilícita, eu tenho que discutir primeiro que violou o CPP 157. Ah, mas tem prova ilícita também prevista no artigo 5º. Sim, mas aí está sendo por via reflexa, porque a produção da prova é regida por um capítulo específico do CPP. O CPP tem um capítulo específico para reger provas. Então, se foi violado, discute lá no STJ, no recurso especial. Ué, professor, então nesse caso, quando é que caberia aqui no STF? Quando a ofensa é direta. Por exemplo, impedir o réu de prestar seu depoimento, seu interrogatório. Vocês viram aí alguns vídeos em que se tornou muito comum a ideia de que quando o réu vai prestar o depoimento dele, o juiz perguntar e ele fala que quer ficar em silêncio em relação às perguntas do MP, quer responder só as perguntas da defesa. E o juiz, absurdamente, encerrou o interrogatório falando: se você não vai responder a pergunta do juiz, você não vai responder de mais ninguém. É lógico que isso aí violou diretamente a ampla defesa. Isso é evidente. Aí cabe recurso extraordinário. Então, muito cuidado com isso, você vai ter que analisar isso no caso concreto, tá? Um detalhe curioso que o CPC trouxe para evitar de se perder o recurso, preste atenção. Eu interpus um recurso no STF, recurso extraordinário, dizendo que a ampla defesa foi violada, porque o juiz inverteu a ordem da oitiva das testemunhas. Antigamente, rejeitava o recurso, acabava. Hoje o CPC estabelece que o relator pode encaminhar esse recurso para o STJ. O relator entendeu que o que está violado aqui não é a ampla defesa, violou foi o artigo 400 e por via reflexa a ampla defesa, então ele encaminha o recurso para ser julgado no STJ, não como recurso extraordinário, mas como recurso especial. Isso está previsto lá no 1032, 1033. Fique atento a isso, é bom que você saiba dessa possibilidade. Tá joia? Letra B. Declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei. Veja bem, imagine que o TJ julgou um recurso de apelação e declarou a inconstitucionalidade de uma lei federal. Eu não concordo e quero recorrer para o STF. Recurso extraordinário. Por quê? Porque o tribunal declarou a inconstitucionalidade de uma lei federal. E ao declarar, esse tribunal violou o artigo 97, que é a cláusula de reserva de plenário do STF. Você vai ler esse artigo 97 e vai perceber que o tribunal, preste atenção, o tribunal, para julgar a inconstitucionalidade de uma lei, existem alguns requisitos. Esse artigo 97 fala.
tem que ser pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão especial. Se não foi assim, violou o artigo 97. Aí cabe recurso especial. Agora, veja bem, se eles obedeceram o artigo 97, cuidado com o que fala a súmula vinculante, número 10. Vou pegar aqui para vocês entenderem o tanto que é importante essa questão da súmula vinculante, tá? Nessa questão aqui em específico. Olha o que fala a súmula vinculante número 10. E é vinculante, cuidado com isso. Viola cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário do tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afasta sua incidência. O que é órgão fracionário? Gente, preste atenção nisso, que isso é muito interessante. A súmula vinculante número 10 fala o seguinte: se um órgão fracionário do tribunal declarar a inconstitucionalidade de alguma lei, está errado. Isso está violando o artigo 97. É isso que a súmula está falando. Órgão fracionário quer dizer... Vocês lembram quando eu expliquei as câmaras dos tribunais? Primeira Câmara, segunda Câmara? Uma Câmara dessa não pode decretar a inconstitucionalidade de uma lei. Ela não pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Quem pode declarar tem que ser a maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão especial. É o que estabelece o artigo 97. Mas aí, um cuidado, com calma. O tribunal, um órgão fracionário, declarou a inconstitucionalidade de uma lei. Cabe recurso extraordinário? Não. Sabe por que não cabe? Porque é matéria já prevista em súmula vinculante. E violação de súmula vinculante cabe reclamação para o STF. Você vai entrar no regimento do STF e vai ver como que processa essa reclamação. Qualquer súmula, e aqui curiosamente falar isso para vocês, qualquer súmula do STF que for violada, cabe reclamação constitucional. Está previsto no regimento do STF, você pega lá, lê, cumpre o que está pedindo, manda uma reclamação constitucional direto para o STF, PJE, simples. Se qualquer súmula vinculante estiver sendo violada, reclamação para o STF. Agora, a súmula vinculante fala que órgão fracionário não pode declarar inconstitucionalidade. Por isso que cabe súmula vinculante. Agora, imaginem que o órgão especial do TJ declarou a inconstitucionalidade de uma lei, atendendo ao que determina o 97. Aí cabe recurso extraordinário, se você não concorda com a decisão. Bacana? Beleza? Vamos apagar e vamos trazer mais informações para vocês. Então vamos lá, partindo para o encerramento da nossa discussão, vamos analisar agora umas questões mais interessantes, as mais complexas do recurso especial extraordinário, que é o pré-questionamento e a repercussão geral. Mas antes, qual é o prazo? 15 dias. Já com as razões. Lembra que no processo penal eu disse que no recurso de apelação, no recurso em sentido estrito, no agravo em execução, você faz uma petição, o juiz intima você depois para apresentar as razões? Pois bem, aqui não. Aqui a petição já tem que ir com as razões, tá? E um detalhe, aqui tem o recurso de apelação, ele foi julgado, se violou federal, lei federal, recurso especial. Se violou Constituição, recurso extraordinário. Os dois no mesmo dia em petições distintas. No mesmo prazo. 15 dias para os dois. Tá? Então você não tem que ficar esperando julgar o especial, depois que der o resultado que você vai entrar com o extraordinário. Não. Esse recurso extraordinário não é contra o recurso especial, é contra essa apelação. Esse recurso especial é contra essa apelação. Então, se a apelação foi publicada dia 20 de outubro de 2015, você vai contar 15 dias dali para frente, é o prazo do recurso especial e recurso extraordinário.
lembrando um detalhe. Lá no processo civil, os prazos se contam em dias úteis. Aqui no processo penal, não. Aqui no processo penal, você vai contar os prazos com base no artigo 798 do CPP. Conta-se de forma contínua. Ah, mas não estamos usando o recurso especial extraordinário com base no CPC? Sim, mas o STF já pacificou que quanto a prazos, utiliza-se o prazo do processo penal. Prazo para recurso especial extraordinário conta-se nos moldes do CPP. Elimina o dia do início, conta ininterruptamente, considera o dia do final se for dia útil. Tá? Artigo 798. Muito cuidado com isso. Preparo, recolhimento de custas, só se for o caso de ação penal privada. Cuidado, se você entrar com um recurso especial extraordinário, uma ação penal privada e não recolher custas, infelizmente você vai ter problema. Beleza? Suspensão do prazo prescricional. Ver artigo 116 do Código Penal. Com a reforma do pacote anticrime, incluiu-se uma redação nesse artigo 16 falando o seguinte: se você interpuser recurso especial extraordinário e ele não for admitido, suspende o prazo prescricional. Ou seja, o prazo não conta. Mas aí tem algo interessante. Como é que vai saber que ele foi inadmitido? Preste atenção, vai funcionar assim. Você interpôs o recurso dia 10 de maio de 2020. Beleza. Demorou-se 5 anos. 10 de maio de 2025, o STF inadmitiu o seu recurso extraordinário. Significa que esse tempo de prescrição aqui não conta. Ou seja, o crime não vai prescrever por causa desses 5 anos aqui não. Agora, 5 anos depois, o STF admitiu o seu recurso e julgou, aí esses 5 anos aqui conta para prescrição. Se, por exemplo, o crime prescreveu aqui em 2023, o STF vai julgar aqui e vai estar prescrito, porque o seu recurso foi recebido. Agora, se o seu recurso foi inadmitido, não vai prescrever, porque considera que a prescrição estava suspensa daqui até aqui. Parece confuso? Não é. Basta você entender. O artigo 116 falou que a prescrição não conta enquanto estiver pendente recurso especial extraordinário não admitido. Se admitir, não tem problema nenhum, não cabe nessa discussão que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo dos casos em que não foi admitido o recurso. Tá? Chega aqui no ponto mais polêmico para nós. Pré-questionamento, repercussão geral. As duas grandes barreiras para se fazer um recurso chegar no Tribunal Superior, STJ, e na Suprema Corte, STF. Pré-questionamento significa dizer, a matéria que você está levando para o STJ ou para o STF já foi pré-questionada na instância anterior. Como assim, professor? Imagine que você fez um recurso de apelação, o tribunal julgou, houve uma violação do artigo 411 do CPP, ou houve uma violação do artigo 59 na dosimetria de pena, mas você não questionou isso, você não discutiu. Você deixou para discutir esse artigo lá no recurso especial no STJ. Se você não discutiu no tribunal anterior, seu recurso não vai ser recebido, porque a matéria não foi pré-questionada. E ao pré-questionar, você tem que indicar a matéria. O que eu sugiro na hora que eu vou ensinar os nossos alunos a redigir uma peça de recurso? Abra um capítulo, escreva do pré-questionamento. A defesa, desde já, pré-questiona a eventual violação do artigo 59 do Código Penal, na medida em que violou a dosimetria de pena, quando o juiz considerou as consequências do crime como graves, incorrendo em bis in idem, já que as consequências tinham sido analisadas na qualificadora e tal. Você tem que demonstrar para o tribunal que você pré-questionou essa matéria.
E aí você faz um recurso de apelação, você abre um capítulo de pré-questionamento, obrigando o tribunal a enfrentar essa matéria. Tribunal, eu quero que você diga, o artigo 59 foi violado ou não? Beleza. Isso é pré-questionamento. Agora imagine o seguinte, você discutiu o artigo 59. Discutiu o artigo. Ou seja, você pré-questionou a matéria. O tribunal não apreciou. Ou seja, o tribunal não enfrentou o que você queria que enfrentasse. Você entra com recurso especial para o STJ resolver. Perdeu o recurso. A matéria não foi pré-questionada. Ah, mas eu pedi, o tribunal não enfrentou porque eu não quis. Você pediu, o tribunal não enfrentou, é omissão. Então você vai ter que entrar com embargos de declaração para suprir essa omissão. É a isso que a doutrina chama embargos de declaração com efeitos de pré-questionamento. Você entra com embargos de declaração para forçar o tribunal a declarar. Ah, mas o tribunal continuou não declarando. Embargos de declaração sobre os embargos de declaração. Se teve omissão aqui, embargo de declaração. Teve omissão aqui, embargo de declaração. Você não pode subir para o STJ sem que o tribunal aqui na instância anterior enfrente a matéria. A isso se dá o nome de embargos de declaração com efeitos de pré-questionamento. Outra situação interessante. Você discutiu o artigo. O tribunal apreciou. Não precisa embargo de declaração. Você pode subir com o recurso para o STJ, o especial e o extraordinário. Se você suscitou o artigo e o tribunal apreciou, beleza. Tem outra situação, que é a que causa mais confusão nas pessoas. A violação ao dispositivo de lei surgiu no tribunal. Vamos imaginar a seguinte situação. Durante o julgamento do recurso de apelação, você foi impedido de fazer sustentação oral. Observe, a violação ela não vem lá da primeira instância, não. A violação surgiu agora. Violação da ampla defesa, direta. A defesa técnica foi cerceada de trabalhar. Essa violação surgiu agora. Para você subir para o tribunal, o STF ou o STJ, você tem que entrar com embargos de declaração. Mas aí esses embargos de declaração não está querendo suprir a omissão. São embargos de declaração propriamente ditos para pré-questionar a matéria. Tribunal, você violou aí a Constituição Federal não deixando eu fazer a sustentação oral. Aprecie essa matéria aí, porque o STF vai apreciar se você não indeferir. Ou seja, a nulidade, a violação da lei ou violação da Constituição surgiu naquela audiência, no julgamento. Aí você tem que entrar com embargo de declaração para pré-questionar a matéria. Beleza? Se você não pré-questionar, não vai subir. E o pré-questionamento é para o STF e o STJ, ou seja, qualquer dos dois recursos. Já no caso do STF, aqui só no caso do recurso extraordinário. Além do pré-questionamento, você tem que enfrentar a repercussão geral. Você tem que provar para o tribunal que esse assunto que você quer que o Tribunal Federal discuta, o STF discuta, é um assunto de interesse geral, repercussão geral. Ou seja, a violação extrapola o direito subjetivo das partes. Porque se o que estiver sendo violado atrapalhar só as partes, não tem repercussão geral. O STF não está lá como instância recursal. Ela está como instância revisora para preservar a Constituição Federal, preservar o interesse de todos. Se a questão que você está discutindo é de interesse de toda a sociedade, aí tem repercussão geral.
Exemplo, Tribunal do Júri. Fato agora decidido há pouco tempo pelo STF, de que os jurados são livres para absolver o réu da forma que ele bem entender. Quando os jurados absolvem o réu, o promotor recorre, o tribunal anula o júri, você vai subir para o STF falando que houve violação da Constituição. Por quê? Porque os jurados são soberanos. E quem os jurados absolvem não pode anular o júri, porque eles são livres para decidir. Isso com base numa interpretação da redação do artigo 483, inciso 3º e 472 do CPP. É uma outra discussão. Mas o que eu quero te dizer é que quando o STF tiver que apreciar se os jurados podem ou não absolver o réu da forma que ele bem entender, essa discussão é de interesse do Brasil inteiro. Ela não é uma discussão de interesse só do seu cliente. Então aí tem a repercussão geral, que está prevista no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal. Bacana? Beleza. Ela tem que ser provada em uma preliminar formal. Você tem que, ao fazer o recurso, abrir uma preliminar, preliminarmente, dar repercussão geral e explicar com detalhes por que aquele caso se enquadra nessas questões de repercussão geral. Beleza? Muito cuidado com isso. Se você não demonstrar repercussão geral, seu recurso no STF não será conhecido. Se você quiser entender, estudar um pouco mais sobre isso, o próprio STF, no seu repositório de jurisprudência, se você colocar lá na pesquisa de jurisprudência, colocar lá repercussão geral, lá vai aparecer todas as matérias que o STF já enfrentou, que é repercussão geral. Todas as matérias que o STF entendeu que configura repercussão geral ou não. Vale a pena você dar uma olhada. Pode ser que lá seja uma situação que enquadra no caso do seu cliente. Beleza? Bom, para finalizar, efeito suspensivo. O que quer dizer isso? Nós comentamos com vocês, quando falamos da teoria dos recursos, que tem o efeito suspensivo, o efeito devolutivo. O efeito suspensivo, aquele que suspende a decisão do juiz. Beleza. Suspendeu a decisão do juiz. O que eu quero que você entenda agora? Quando você interpõe um recurso de apelação, suspende a decisão do juiz. O juiz não pode prender seu cliente. O recurso especial extraordinário não tem efeito suspensivo. Só que na previsão do CPC. Lá fala que não tem efeito suspensivo. Você pode até, caso queira, pedir para que o relator conceda efeito suspensivo. Basta você fazer uma petição simples. Está lá no artigo 1033, salvo engano, do CPC. Você pode pedir ao juiz para que receba o recurso especial extraordinário no efeito suspensivo. Mas não tem efeito suspensivo. O que significa que, quando você entra com recurso especial extraordinário, a sentença, o acórdão proferido no tribunal já pode valer. Foi com base nisso que começaram a admitir prisão em segunda instância no Brasil. Se o tribunal tem uma decisão que confirma a condenação, já pode mandar prender. Ah, mas eu entrei com recurso especial extraordinário. Sim, mas eles não têm efeito suspensivo. Era essa a interpretação que se dava. Porém, ao julgar a ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, 43 e 44, o STF entendeu que, enquanto tramitar recurso no processo penal, não há trânsito em julgado. Se não há trânsito em julgado, não pode decretar a prisão. Olha que interessante. Enquanto não transitar em julgado, não pode prender. E o trânsito em julgado só ocorre quando não couber mais recurso. Se ainda está tramitando recurso especial extraordinário, então não transitou em julgado. Com isso, hoje o entendimento é de que o recurso especial extraordinário não tem efeito suspensivo no CPC, mas no processo penal tem. Tem efeito suspensivo porque enquanto eles tramitarem, a decisão de condenar o réu que poderia ensejar a prisão dele está suspensa. Beleza? Com isso, a gente encerra o nosso curso de recursos no processo penal. Espero que vocês tenham gostado.
Tem alguns outros recursos que a gente poderia ver, mas eu escolhi aqui os mais importantes. Não há necessidade nesse momento de eu criar um módulo para falar de embargos, de agravo, não há necessidade. O que você precisava entender são esses principais recursos. Sentido estrito, apelação, agravo, recurso especial e recurso extraordinário. Espero que você tenha gostado do curso, que você tenha gostado desse treinamento. Te agradeço muito pelo carinho da sua audiência, pelo carinho que vocês demonstram para a gente lá nas nossas redes sociais. Não se esqueçam, nos sigam lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @professor Arlen Freire, no YouTube, @professor Arlen Freire, e fiquem atentos, lá a gente divulga sempre que tem algum curso, igual agora mesmo, nós vamos lançar uma nova turma do Missão Criminalista. Talvez você queira fazer parte dessa nova turma que nós vamos lançar. Fique atento, as vagas são limitadas, em razão de que lá nesse curso, como ele é um curso de prática, eu tenho que acompanhar ao lado cada aluno que eu tenho no curso. Ele se inscreve no curso Missão Criminalista, ele já tem um caso, um processo que ele está trabalhando, ele tem dúvidas, eu vou ajudá-lo nesse processo, eu vou acompanhá-lo, vou orientá-lo o tempo todo. Em razão disso, eu tenho que limitar o número de vagas. Se você tem interesse de fazer o treinamento Missão Criminalista, fique atento, porque assim que as vagas forem disponibilizadas, você pode querer realmente fazer parte da nossa turma. Tá joia? Um grande abraço e a gente se vê em breve. Valeu!